E se a ideia de que Deus quer que você seja pobre estiver completamente errada? Durante séculos, milhões de pessoas ouviram que desejar riqueza é sinal de ganância, que pobreza é virtude e que fé verdadeira exige sacrifício financeiro. Mas e se isso for apenas uma distorção, uma interpretação equivocada que impediu gerações inteiras de alcançarem o potencial que o Criador colocou dentro de cada um? Neste vídeo, vamos explorar a verdade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Será que Deus realmente quer que você seja rico? E mais importante, como essa resposta pode mudar radicalmente a sua relação com dinheiro, propósito e espiritualidade? Você está prestes a descobrir uma perspectiva poderosa, embasada não em promessas vazias, mas nos princípios comprovados por Napoleon Hill, que estudou ao longo de décadas os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo, muitos deles profundamente espirituais. Prepare-se para desconstruir mitos, reprogramar crenças limitantes e, talvez, perceber que a sua prosperidade não é um pecado, mas sim uma missão. Talvez você já tenha sentido vergonha por desejar uma vida mais confortável. Talvez tenha sido julgado por querer ganhar mais, viver melhor, oferecer mais à sua família. Talvez até você mesmo tenha se condenado em silêncio, acreditando que buscar riqueza era incompatível com ter fé. Mas a verdade é que essa dúvida, se é certo ou não prosperar financeiramente, é mais comum do que parece. Muitas pessoas vivem um conflito interno profundo. De um lado, o desejo legítimo por crescimento, segurança e realização. Do outro, uma culpa silenciosa alimentada por crenças que associam dinheiro à corrupção moral ou à distância de Deus. Você já se sentiu travado por esse dilema? Já pensou, será que estou sendo egoísta por querer mais? Será que estou traindo meus valores espirituais? Essas perguntas não te tornam fraco. Pelo contrário, mostram que você busca coerência entre sua fé e sua ambição. E é exatamente aí que começa a libertação. Napoleon Hill nos ensinou que o primeiro passo para qualquer transformação real é a clareza de propósito. E como alcançar clareza se lá no fundo você ainda duvida se merece ou pode enriquecer com integridade? Hoje vamos tratar essa dúvida com a seriedade que ela merece, porque é justamente ao iluminar essa tensão entre fé e riqueza que você poderá enfim caminhar com confiança, tanto espiritual quanto material. Napoleon Hill dedicou mais de 25 anos estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos da sua época. E o que ele descobriu não foi um padrão de sorte, herança ou acaso. Ele encontrou algo muito mais profundo. Todos eles construíram sua riqueza primeiro na mente, e fizeram isso com base em fé, propósito e ação deliberada. E quando ele fala em fé, não se refere a um dogma religioso, mas a uma força interior capaz de mover montanhas. A mesma força que, segundo ele, conecta o ser humano ao seu Criador. Enquanto muitos associam riqueza à ganância, Hill nos convida a enxergar a prosperidade como resultado de servir melhor, pensar mais alto e agir com propósito. Ele afirma com clareza: não há conflito entre espiritualidade e riqueza. O conflito está nas crenças distorcidas que carregamos sobre elas. Portanto, quando você começa a alinhar seu pensamento com um propósito elevado e passa a agir diariamente com clareza e fé, está pondo em prática um princípio espiritual, tão verdadeiro quanto qualquer oração. Essa espiritualidade prática que transforma vidas. Não aquela que apenas espera por milagres, mas aquela que entende que a fé verdadeira exige movimento, visão e construção. Durante séculos, muitos cresceram ouvindo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou que os humildes herdarão a terra. Essas frases, retiradas de textos sagrados, foram repetidas de forma descontextualizada até se tornarem dogmas sociais. E o pior, foram usadas para sustentar uma mentalidade de escassez como se fosse sinônimo de pureza espiritual. Mas vamos analisar isso com atenção. Uma das passagens mais frequentemente citadas é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Para muitos, essa é uma condenação direta à riqueza. Mas será que é mesmo? Historicamente, existem diferentes interpretações dessa frase. Alguns estudiosos defendem que Buraco da Agulha era o nome de uma porta estreita em Jerusalém, pela qual um camelo só poderia passar se ajoelhasse e fosse descarregado. Isso muda tudo. Porque o ensinamento não seria sobre impossibilidade, mas sim sobre desapego e humildade. Qualidades espirituais que nada têm a ver com quanto dinheiro você tem, mas sim com o que está no seu coração. O problema, portanto, não é a riqueza. É o orgulho, a arrogância, a vaidade desenfreada que podem acompanhar quem não está preparado espiritualmente para prosperar. E aqui está a chave. O dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas revela e amplia o que já está dentro da pessoa. Se você é generoso em tempos de escassez, será ainda mais em tempos de abundância. Se você é guiado por propósito quando tem pouco, pode realizar ainda mais quando tiver muito. Napoleão Hill deixa nisso claro. A mente é o centro de comando de toda prosperidade. E se suas crenças associam riqueza à culpa ou ao pecado, elas vão sabotar suas decisões, mesmo que você tenha boas intenções e trabalhe duro. Muitas vezes, quem vive em conflito com o dinheiro não está lutando contra o capitalismo, contra o sistema ou contra a falta de oportunidades. Está, na verdade, lutando contra vozes antigas e internalizadas que repetem frases como dinheiro é sujo, quem enriquece é porque explora os outros, ou Deus prefere os pobres. Essas crenças, mesmo sem fundamento lógico ou espiritual verdadeiro, têm um poder devastador. Elas se instalam na mente e sabotam sua capacidade de imaginar grande, de se planejar com ambição e de agir com convicção. Agora pergunte-se, de onde vieram essas ideias? Quem realmente se beneficia quando você acredita que deve viver com pouco para ser uma boa pessoa? Chegou o momento de romper com estas distorções, porque a verdadeira fé não limita, ela expande, não aprisiona, ela liberta. Quando se fala em Deus e prosperidade na mesma frase, muitas pessoas reagem com desconfiança. Associam automaticamente a ideia de riqueza à ganância, à ostentação, ao ego. Mas essa visão é, na maioria das vezes, fruto de distorções culturais e religiosas, não de uma compreensão profunda da espiritualidade. Vamos começar por um princípio fundamental. Deus é expansão. Tudo que o Criador colocou em movimento no universo, da multiplicação das sementes à evolução do ser humano, segue uma lei de crescimento. A natureza não é estática, o universo não é escasso. Você, como parte dessa criação, também foi feito para crescer, evoluir, produzir, servir e, sim, prosperar. Napoleão Hill entendeu isso de forma brilhante. Ele nos ensina que o desejo ardente não é um capricho do ego, mas um chamado da alma em direção ao seu propósito mais elevado. A verdadeira riqueza não é acumular por acumular, mas usar os recursos que você conquista para servir melhor, impactar mais e realizar plenamente o potencial que Deus plantou em você. Mas com o poder vem a responsabilidade. Hill enfatiza que prosperidade sem propósito é desperdício. Por isso, a riqueza só tem valor real quando está alinhada com um plano definido, com valores sólidos e com um senso claro de missão. E aqui está um ponto essencial. Deus não quer que você seja rico apenas para o seu conforto, mas para que você se torne um canal de transformação. Para a sua família, para a sua comunidade, para o mundo. Imagine-se todos aqueles com bom coração, com valores éticos, com espírito de serviço, vivessem com recursos limitados, enquanto os ambiciosos sem escrúpulos dominassem a economia. Isso faz sentido para você? A escassez entre os justos não é prova de santidade. Muitas vezes é apenas sintoma de bloqueios mentais, emocionais e espirituais não tratados, de crenças que travam a ação, que distorcem o propósito, que sabotam a coragem de sonhar grande. Quando você entende que ser rico é também uma forma de honrar sua missão, porque amplia sua capacidade de servir, tudo muda. O dinheiro deixa de ser um tabu e se torna ferramenta. A culpa se transforma em responsabilidade, a dúvida em direção. O próprio Hill afirma:
A riqueza começa com o estado de espírito, com clareza de propósito e com fé aplicada em ação. Deus não entrega abundância a quem espera, Ele coopera com quem constrói. Desejo ardente, a faísca espiritual que move montanhas. Napoleon Hill afirma com total convicção: o ponto de partida de toda realização é o desejo, mas não é qualquer desejo. É o desejo ardente, aquele que queima por dentro, que não se cala, que te empurra para agir mesmo diante do medo, da dúvida, do fracasso. Esse tipo de desejo não nasce do ego. Ele vem da alma. É a voz do seu espírito dizendo: você foi criado para mais. A espiritualidade tradicional muitas vezes tratou o desejo como inimigo. O desejo foi confundido com ganância, vaidade, pecado, mas Hill desconstrói essa visão. Para ele, o desejo é a faísca sagrada que acende o motor da ação. É através do desejo que você se move, que você se reinventa, que você sai da estagnação e entra em movimento. E aqui está a revelação que poucos compreendem. Não existe fé verdadeira sem desejo claro. Porque como você terá fé em algo que não tem coragem de desejar? Como você vai orar, planejar, trabalhar e persistir por algo que teme assumir? O desejo ardente é a ponte entre o espiritual e o material. Ele conecta a sua intuição com a sua capacidade de execução. Ele transforma ideias em metas e metas em resultados concretos. Hill nos ensina que quem deseja com intensidade suficiente e age com consistência, inevitavelmente encontra os meios. Não porque o universo entrega, mas porque a mente entra em estado de hiperfoco, percebe oportunidades que antes estavam invisíveis e desenvolve resiliência para ultrapassar qualquer obstáculo. Agora, reflita com honestidade. Qual é o desejo que você tem escondido de si mesmo? Aquele que você acha grande demais, ousado demais, espiritual de menos? Talvez esse desejo seja, na verdade, o chamado mais sagrado que você já recebeu. Reprimir o desejo ardente é sufocar a missão que Deus colocou no seu coração. Aceitá-lo, nutri-lo e canalizá-lo com disciplina, isso sim é espiritualidade aplicada. Muitas pessoas confundem fé com espera passiva. Acham que acreditar é sentar e aguardar, como se um milagre fosse resolver todos os problemas. Mas Napoleon Hill nos mostra outro caminho. Um caminho em que fé e ação caminham juntas, como dois lados da mesma moeda. Para ele, fé é uma convicção emocional tão profunda que molda suas decisões diárias, sua persistência, sua autossugestão e até seu círculo de influência. A fé que transforma é ativa, orientada, disciplinada. Ela age mesmo quando ainda não há resultados visíveis. E como alinhar essa fé com uma prática concreta? Hill propõe ferramentas poderosas. A primeira delas é a autossugestão, um processo de repetição intencional de ideias que fortalecem sua convicção. Não se trata de repetir frases vazias, mas de condicionar sua mente todos os dias com afirmações alinhadas ao seu propósito. Por exemplo, ao invés de dizer "quero ser rico", você afirma "estou construindo riqueza com propósito, disciplina e fé. E cada ação me aproxima do meu objetivo". Essas palavras, quando sentidas com emoção e repetidas diariamente, reprogramam seu subconsciente. Criam uma nova base mental, mais forte, mais coerente com o que você quer construir. A segunda ferramenta é o Mastermind, a aliança estratégica com pessoas que compartilham dos mesmos valores e objetivos. Quando você se conecta com outros que também estão na jornada de crescimento, sua fé se fortalece, sua clareza se amplia e sua ação se torna mais eficaz. Você começa a enxergar o que sozinho jamais veria. E, por fim, a ação estruturada. Hill nos lembra que planejar é espiritual, que traçar metas, organizar passos, rever estratégias e agir com consistência é tão importante quanto orar ou meditar. A fé precisa de estrutura para se manifestar no mundo real. Aqui vai uma prática diária simples para alinhar sua fé à sua ação. Afirmação guiada. Escreva uma frase que reflita seu desejo com clareza e propósito. Leia em voz alta todos os dias, com emoção. Visualização criativa.
Feche os olhos por 3 minutos e imagine com detalhes o resultado desejado. Sinta-o como real. Ação mínima diária. Defina e execute uma tarefa prática que te aproxime da sua meta, mesmo que pequena. Essa tríade, afirmação, visualização e ação, transforma a fé em movimento. A metáfora do construtor da fé. Muitos querem a casa pronta, querem a cobertura luxuosa, os cômodos iluminados, a vista deslumbrante, mas ignoram que cada centímetro daquela estrutura precisa ser moldado com suor, decisão e persistência. Napoleon Hill ensina que a mente é o canteiro de obras da realidade. Toda a riqueza que você deseja viver, antes de aparecer fora, precisa ser projetada dentro. E isso exige clareza, disciplina e fé aplicada. O problema é que muita gente desiste no meio da construção, quando o sol queima forte, quando a chuva atrasa o progresso, quando o barulho interno das dúvidas parece maior do que a visão que os motivou. Mas é aí que o construtor da fé se diferencia. Ele continua, mesmo sem aplausos. Ele confia no projeto, mesmo quando nada parece avançar. Essa metáfora não é poética apenas, ela é prática. Porque todos os dias você acorda com a chance de colocar mais um tijolo na construção da sua prosperidade. Um novo hábito, uma decisão corajosa, um passo além do medo. E Deus, Ele observa, Ele inspira, Ele envia ferramentas. Mas jamais tomará a sua pá, porque Ele te criou para ser co-criador, não espectador, para ser protagonista, não vítima das circunstâncias. A sua fé não se prova apenas no silêncio das orações, mas na firmeza com que você levanta e continua trabalhando no projeto que Ele colocou no seu coração. Você tem sido um construtor da fé ou um espectador esperando o milagre? Chegamos ao fim desta jornada com a verdade clara. Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para expandir, construir, servir e prosperar. A visão de que a espiritualidade exige pobreza não passa de um véu que encobre o seu verdadeiro poder. Você não precisa escolher entre fé e riqueza, entre alma e sucesso, entre servir a Deus e crescer financeiramente. Porque quando você alinha seu desejo ao seu propósito, sua fé à sua ação, sua mente à sua missão, a prosperidade deixa de ser um problema e se torna um instrumento. Napoleon Hill nos mostra que a riqueza é construída, passo a passo, com desejo ardente, fé organizada, planejamento estratégico e ação persistente. Nada disso é incompatível com o que há de mais sagrado em você. Pelo contrário, quando você coloca sua espiritualidade ao serviço da sua realização, você honra o potencial que Deus lhe deu. Agora, a pergunta mais importante: qual será o primeiro tijolo que você vai colocar hoje na construção da sua nova realidade? Será uma decisão? Um novo hábito? Uma conversa que você tem evitado? Um planejamento que você tem adiado? Lembre-se, você é o construtor. Deus é a fonte. E a obra da sua vida está esperando por movimento. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, não ignore. Volte a ele quantas vezes for preciso. E mais do que isso, haja. Porque só quem age transforma a fé em prosperidade real.